Pessoal, eu sou a Arace, sou de Cabo Verde, é um país lusófono que fica na costa ocidental africana. Lusófono porque vem da palavra luso, né? De português. É um país que foi colônia de Portugal, assim como o Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Guiné-Bissau. É, é um país muito bonito, mas eu moro no Brasil há mais de uma década e muitas vezes as pessoas me perguntam informações com relação a residir em outro país. Eu conheço vários países e a primeira coisa que você tem que saber, você brasileiro, que você quer ir para outro país, você precisa ter um passaporte válido. Fazer passaporte é muito fácil. Meu marido tem um vídeo no canal dele explicando sobre isso. E esse passaporte aqui do Brasil, eu tô com dois passaportes, o meu e do meu esposo. Esse passaporte aqui do Brasil faz com que qualquer brasileiro nato ou naturalizado entre em vários países do mundo, alguns sem vistos, outros com visto na chegada, outros com visto para 30 dias, para 90 dias, depende muito de que país você vai. Mas para você escolher que país você vai, às vezes você não sabe, nunca viajou, tem um site que chama Passport Index. Você entra lá, você vai no procurar, no Find, você põe o seu passaporte ou o país do passaporte, no caso você põe lá B e põe o Brasil, você vê todas as informações sobre o país que você quer ir. Não se iluda de achar que a Europa é maravilhosa, é isso, é aquilo. Não, primeiro você tem que entender o que você quer. Se você quer só passear, só estudar, e nunca se compare com a experiência de outras pessoas que foram para lá. Ah, fulano foi e ganha 1.000 € por semana. Beltrano foi, mas só ganha 500 € por semana. Então, a primeira coisa que você tem que saber quando você vai para um país diferente de onde você nasceu, você tem que saber se o idioma é o seu idioma. Por exemplo, para brasileira, você vai para um país do estado Schengen. Mas para onde você vai? Para Portugal? Portugal fala português, é mais tranquilo. Mas se você for para um outro país que, por exemplo, se for para a França, você precisa ter no mínimo noção de francês. Porque você vai precisar no dia a dia conviver naquele país, a menos que você vai fazer aquilo que a maioria do imigrante faz. Eles vão imigrar e migram para a comunidade deles fora do país. Então, ou seja, você sai do Brasil, você vai para, sei lá, Nice, na França, mas você vai residir só numa comunidade brasileira. Não faz muito sentido imigrar assim, porque você acaba não tendo troca cultural, choque cultural. A palavra é um pouco pesada, mas esse choque é importante porque faz com que você abra sua mente, com que você tenha mais tolerância, mais empatia, aprenda também sobre a cultura dos outros e ensine sobre a sua cultura. Então é muito importante esse choque, essa troca cultural quando você vai para outro país, principalmente quando você está num país que você quase não convive com pessoas da tua cultura. Eu, por exemplo, eu tenho passaporte de Cabo Verde, inclusive, acho que nesse outro aqui, eu tenho dois tipos de visto. O que eu vim para o Brasil em 2007 era um tipo de visto, mas aí muda tanta coisa, ó. Esse aqui é de 2007, esse visto. E já esse outro aqui é de 2010. Aí foi mudando. Hoje eu não preciso mais de visto porque eu fiquei aqui um tempo. Para estrangeiro que vem para o Brasil, você precisa, depois do tempo de permanência com visto, fazer o RNE. Hoje eles nem chamam mais de RNE, eles chamam de RNM, Registro Nacional Imigratório. Antes era Registro Nacional de Estrangeiro. É a mesma coisa quando você também vai para outro país, você é brasileiro, você vai precisar chegar no outro país e fazer a sua
regularização imigratória, senão você vai ficar ilegal no país. Então, eu fiz hoje só um videozinho para explicar sobre essa questão do passaporte brasileiro, que você consegue entrar em vários países. Você só precisa ter o seu passaporte válido, e quando você vai para outro país, igual eu falei, é bom você entrar no Passaporte Index para ver tudo que é verde. Eu vou mostrar daqui a pouco. Você sabe que aquele país é visa free, você não precisa de visto para entrar. Mas você tem que ter sempre que você precisa, no mínimo, levar um dinheirinho ou no bolso ou no cartão de crédito, porque é para você entrar, ainda que não tenha exigência de visto, não te dá o direito de atravessar a fronteira. Você tem a licença para viajar, que é tipo, não precisa de visto, mas quando você chega lá, se um policial da fronteira te perguntar, você tem onde ficar? Você vai falar, não, porque eu tenho licença de visto, não preciso de visto. Não é assim. Você tem que ter uma hospedagem, ou até um convite, uma casa de um amigo, de um familiar que você vai ficar, para não configurar a imigração ilegal. Você tem que ter seguro de viagem, é muito importante fazer, nem que seja para 30 dias, porque, enfim, se você adoecer, quebrar a perna, é muito bom fazer seguro de viagem. E é isso. A gente vai estar fazendo sempre mais vídeos falando sobre essa questão de troca cultural, como que eu saí de Cabo Verde, vim parar aqui no Brasil, as coisas que para mim foram choque culturais, o que foi choque cultural também para o meu esposo. Enfim, vai ser, acho que uma troca bem bacana aqui. Valeu!